Diga amém. Vem aqui, pastora. Glória a Deus. Eu sei que o seu coração é terra boa para a palavra de Deus. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, abaixa tua cabeça mais um pouco. Senhor, nós oramos também, Jesus, por irmãos que estão doentes. Eu lembro do Evandro, Senhor Jesus. Janaína, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ó Pai, a cura, Senhor Jesus, completa. A liberdade, Senhor Jesus, em nome do Senhor, em teu nome, Jesus. Libera, Senhor Jesus, agora uma unção de cura sobre estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu digo e selo no céu, como ministro do Evangelho, praga alguma chegará à minha tenda, praga alguma chegará a esta casa, a esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Mesmo aflitos, louvaremos e bendiremos o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cura teus filhos e repreende, Pai, este espírito de doença, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Senhor, obrigado, Senhor, também pelo livramento nesta semana, as nossas crianças. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. A paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Depois nós vamos ler Gênesis capítulo 30, mas Gênesis capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 22. Então, estamos na 5ª semana deste seminário de unção da igreja. E hoje eu quero falar sobre a unção que atrai o favor de Deus. Amém? Eu sei que você que está aqui na igreja, você está cansado, né, do dia, porque quase todos, né, vieram de um dia de trabalho e mal chega em casa, já é na correria e vem para o culto. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque eu quero entregar essa palavra exatamente como ela foi preparada, amém? Exatamente como ela foi preparada. Então, se você sentir sono, beba água, vai ali, bebe uma água e volta. Isso não me atrapalha, tá bom? Mas receba aquilo que Deus tem preparado para hoje. Gênesis, capítulo 28, versículo 16, diz assim: Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Betel. E o nome daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Capítulo 30, versículo 43 diz assim. Antes de entrarmos nesse versículo, preste atenção no que nós lemos. Jacó, ele saiu da casa do seu pai com um cajado e uma sacola onde ele carregava um azeite. Somente isso. Ele foi para as terras de Harã, onde estava o seu tio Labão, e ali ele ficou por alguns anos. Agora, observe o que é o favor de Deus na vida de um homem.
Versículo 43 do capítulo 30. Assim, Jacó ficou extremamente rico, diga extremamente, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Amém? Querido, o que acontece na vida de uma pessoa que sai da sua casa sem dinheiro, sem recursos, sem nenhum tipo de assessoramento de alguém ou de pessoas, carregando apenas um cajado, um pouco de azeite? Ele caminhou por 800 quilômetros. Os estudiosos dizem que ele levou 2 meses andando para chegar na casa do seu tio. E depois de passar alguns anos ali, esse homem volta como o homem mais influente e o homem mais rico da terra. Porque é uma situação, irmãos, que ninguém pode dizer que ele forçou esse momento de abundância, de riqueza, de passar para um outro nível. Não tinha nada, irmãos. Não tinha nada. Ele estava só com uma botija de azeite e com um cajado. Ele não tinha mais nada, a não ser a promessa de Deus sobre a vida dele. Querido, a resposta para essa pergunta que eu fiz é que Jacó, ele soube entender o que ele havia recebido da parte de Deus, aquela unção patriarcal que ele havia recebido da parte de Deus. Ele soube entender, valorizar e honrar a unção que ele recebeu, e isso atraiu o favor de Deus sobre a vida dele. E o que eu quero compartilhar com você nesta noite é o que devemos fazer para honrar a unção de Deus sobre nós e, com isso, recebermos o favor de Deus. Você precisa do favor de Deus? Amém? Glória a Deus. A primeira coisa, você tem que compreender o que é o favor de Deus. O favor de Deus não é um favorzinho que aquela pessoa amiga, conhecida, familiar faz para você. Não é isso. O favor de Deus, irmãos, ele é muito maior. E todos nós necessitamos do favor de Deus. Porém, mesmo sendo filhos, nem todos nós conseguimos. Porque o favor de Deus, ele não precisa de coisas extras para funcionar. Basta ter o favor de Deus e as coisas vão começar a acontecer em função daquela pessoa, daquele filho que está recebendo o favor do Senhor. Sabe, queridos, muitas das vezes nós precisamos entender que a manifestação do favor de Deus, ela vem nos dar aquilo que de outra forma ou de uma maneira natural aquilo não aconteceria. Então deixa eu explicar a você. Jacó era herdeiro da bênção patriarcal. Mesmo tendo usurpado a primogenitura e a bênção, né, usurpado entre aspas, porque já havia uma promessa e ele, na verdade, ele não enganou Esaú. Ele fez, foi um acordo e Esaú concordou. Ele tirou proveito da situação, mas ele não usou de engano, na verdade. Na casa do seu pai, Jacó tinha todos os acessórios, todas as provisões, todas as condições de se tornar o que ele se tornou depois. Porém, Deus permitiu que ele saísse somente com um azeite, somente com um cajado
E apenas com isso, Deus tornou ele o homem mais rico, mais influente da terra naqueles dias. Então, queridos, para nós entendermos o favor de Deus, nós precisamos entender como o favor de Deus se manifesta nas nossas vidas. Primeira coisa, quando o favor de Deus está sobre a vida de um crente, Deus envia pessoas para ajudá-lo a resolver seus problemas. Essas pessoas não precisam necessariamente estar no círculo de amizades. Mas Deus levanta pessoas para resolverem os seus problemas. Deus levanta pessoas para trazerem a provisão. Deus levanta pessoas que podem conectar você a outras pessoas que vão fazer as coisas acontecerem na sua vida. O favor de Deus faz isso. O favor de Deus não é resultado da nossa oração. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho esse problema para resolver. Aí a gente dá a resposta para Deus. Senhor, toca no coração de A, B ou C para me ajudar a resolver esse problema. Não é assim, irmãos. Deus, Ele mesmo pensa, Ele mesmo escolhe, Ele mesmo coloca no caminho dos seus filhos que estão debaixo do seu favor aquelas pessoas ou aquelas oportunidades que vão favorecê-lo para colocá-lo no caminho do destino, porque o favor é isso. O favor de Deus é para nos colocar no destino que Deus nos preparou. Outra coisa importante, quando o favor de Deus está sobre nós, Deus abre portas que estão fechadas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E também a porta que Deus fecha, ninguém abre. O favor de Deus, irmãos, ele não é resultado daquilo que nós estamos desejando, mas ele é fruto da obediência. Ele é resultado de uma semente. Olha, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, mas para a bênção ele faz. Porque muitas das vezes, no mesmo ambiente de bênção, nem todo mundo recebe. Por quê? Porque Deus, ele trabalha com princípios e há o princípio da semeadura. E a semeadura, ela vai dar o seu fruto, vai dar a sua colheita, justamente na época em que nós mais precisamos. Já passou por isso? Aí você pensa, foi a oração que eu fiz de manhã? Não foi. É alguma semeadura que você já fez e que isto não ficou escondido dos olhos do Senhor. E no tempo certo, o favor de Deus se manifesta. E por causa da sua obediência, por causa do seu compromisso, por causa da sua responsabilidade com as coisas de Deus, como servo de Deus, Deus olha para mim, olha para você e Ele age com favor e vem a semeadura de coisas que você nem lembra, mas estão plantadas diante do Senhor. Isso é o favor de Deus. Eu preciso do favor de Deus. Muitas das vezes a nossa oração, ela não é suficiente para que a resposta ela venha adequada à nossa necessidade. Mas quando é uma resposta do favor de Deus, irmãos, Deus faz com que todas as coisas se encaixem. Dá tudo certinho, tudo. Horário, pessoas, influência, tudo encaixa certinho para nos beneficiar, para nos abençoar. Amém? Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 15, diz que Deus te abençoará e te fará prosperar
todo o trabalho das tuas mãos. Isto é o favor de Deus. E Jacó contou com o favor de Deus o tempo todo. Mesmo falho como eu e você somos, mesmo incapazes, muitas das vezes, de discernir qual é a vontade perfeita e agradável de Deus. Quando muitas das vezes tomamos decisões, não estou falando de pecado, o pecado é outro tratamento. Estou falando de falhas. Muitas das vezes nós tomamos decisões que são falhas. Não era bem aquilo que Deus queria para nós, mas há um favor. É o que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, não é? Daqueles que estão cumprindo o seu propósito. Aleluia! Segunda coisa, Jacó honrou a unção da aliança de Deus com ele. Nós pensamos que Deus nos chama quando nós fazemos 15 anos, ou 18, ou 21, ou 30, e que já estamos em pleno entendimento da vontade de Deus. Não. Deus nos chama do ventre, irmãos, para cada criança que antes de nascer neste planeta, Deus já tem um propósito de bênção. Por isso, Satanás procura estragar a semente antes que ela nasça. Para quê? Porque ele não quer que o propósito de Deus se cumpra. Jacó, irmãos, em Gênesis 25, você não precisa abrir. Ali já mostra como Jacó, mesmo um bebezinho, um feto no ventre da sua mãe, ele junto com seu irmão Esaú, o texto diz que ele agarra o calcanhar do seu irmão. Ele já é um lutador. Mesmo antes do seu nascimento, porque havia um chamado. Olha, quando nós nascemos, há um chamado de Deus para cada pessoa, para cada um de nós. E como Satanás, irmãos, ele vai tentar de todas as maneiras estragar, nos desviar. Aí sabe o que Satanás faz? Ele divide as famílias, o casamento, ele coloca os vícios lá dentro, muitas das vezes os abusos, tanta coisa acontecendo porque ele quer estragar. Jacó já era um lutador. A palavra diz em Gênesis 25 que Jacó, ele cuidava das ovelhas. Ele sabia, ele vivia nas tendas, ele era diferente de Esaú, ele vivia mais em casa, cuidava das ovelhas do seu pai. Isto é, além de lutador, ele era sensível, ele era talentoso. Ele soube agarrar as oportunidades. Ele já conhecia, porque provavelmente sua mãe Rebeca contou para ele da promessa de que o maior serviria ao menor e que ele seria o sucessor do seu pai. Quando ele teve a oportunidade de honrar aquela unção, ele fez. Ele fez isso. Ele soube agarrar as oportunidades. Diferente de Esaú. Esaú em nenhum momento valorizou. Ele, como filho mais velho, ele teve a oportunidade, era dele o direito da primogenitura, era dele o direito da bênção. Mas ele vendeu por uma necessidade momentânea, que era agarrar as oportunidades. Mas Jacó arriscou tudo que ele tinha por causa de uma promessa. Esaú em nenhum momento valorizou. Irmãos, olha, como crentes, nem sempre a gente vai dar a caminhada certinha. Aprenda isso. Mas quando há um chamado de Deus sobre nós, os olhos do Senhor continuam cuidando. Deus, ele sabe corrigir o nosso caminho, nos trazer de volta para o trilho.
Deus não joga fora o chamado dele ou o plano que ele tem para nós porque a gente falhou. Ou porque em algum momento nós quisemos fazer as coisas do nosso jeito. Não, irmãos. Deus viu que por trás de todo aquele planejamento de comprar a primogenitura do seu irmão, que foi o que Jacó fez, Deus sabia que havia nele um intenso desejo de viver aquela unção, de viver aquela honra. Isso custou 25 anos da vida dele, irmão. Mas em nenhum momento você vê Jacó como uma pessoa reclamando, dizendo que se Deus me chamou, por que agora eu estou desde a segunda-feira meditando nesse texto. Quantos crentes iriam chegar ali naquela divisa e iriam olhar para 800 quilômetros na sua frente de caminhada, 2 meses, somente com um cajado e uma botija de azeite? Muitos crentes iam dizer: Deus, se o Senhor tinha um chamado para mim, um chamado de riqueza, um chamado de reinado, de prosperidade, olha aqui o que sobrou para mim. Mas como é o voto que ele faz ao Senhor? É diferente de muitos crentes que querem colocar Deus na parede. Olha, Senhor, eu vou, mas se não der certo, o Senhor vai arcar com as... Não, ele diz: Senhor, eu vou atravessar tudo isso aqui. Eu só tenho este cajado e eu só tenho este azeite na sacola. Se o Senhor for comigo, me der paz. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me multiplicar e um dia eu voltar para minha terra e eu encontrar paz aqui, tudo que eu conquistar, eu vou dar uma parte de dízimo ao Senhor. Foi a oferta que foi o voto que ele fez. Ele assumiu um compromisso. Deus, ele, irmãos, faz diferença entre crentes compromissados com ele. Ele se expôs, irmão. Você já imaginou ele chegando lá na casa de Labão e tendo que contar a história do chamado dele, mas ele teve que fugir para não ser morto pelo seu irmão, e tudo que ele tinha era apenas o cajado e um pote de azeite? Você acha que as pessoas não riram dele? Você acha que os seus primos não riram dele? Riram, irmãos. Labão era seu tio. A família deve ter morrido de rir dentro das tendas. Se ele tivesse mesmo um chamado, se fosse ele e não Esaú, o sucessor de Isaque, ele chegaria aqui rico. Mas ele saiu rico, irmão. Jacó era um homem que, por honrar a unção e a aliança que Deus fez com ele, ele era um homem visionário. As promessas, não existem promessas no passado, põe isso na sua cabeça. Promessa é futuro e não passado. Você não tem que estar convencendo as pessoas do propósito de Deus, da grandeza que Deus tem para você. É você que tem que olhar para o futuro e enxergar isso. Você não tem que ficar parando quando as pessoas apontam seu passado. As suas promessas não estão no passado, irmãos. Elas estão no futuro. Jacó, ele era um homem visionário. Ele enxergava longe. E ele foi caminhar naquela direção. Jacó era extremamente trabalhador, querido. Ele trabalhou pelos seus sonhos. Levante a sua mão e repita comigo: se o sonho é meu,
sou eu quem devo trabalhar por ele. Deixa eu falar uma coisa, ele é um visionário e não um lunático, crente saudosista, bobo. Ele não ficou lá, ai meu Deus, ai tio, volta lá, já se passaram 5 anos, volta lá na terra do meu pai, fale com Esaú. Ele não ficou aqueles anos saudosista, irmão. Ele trabalhou para o sonho dele se realizar. Mesmo ele sabendo que toda a fortuna de Isaac era dele por ser o primogênito. Ele ficou mais rico ainda. A riqueza que ele granjeou nas terras de Harã e a riqueza que havia lá nas terras do seu pai, que era tudo dele. Mas sabe, querido, quando Deus está dirigindo as coisas na nossa vida e nós estamos honrando aquilo que Ele nos dá, nós temos uma visão do futuro e nós começamos a trabalhar pelos nossos próprios sonhos. Jacó, irmãos, ele tinha estratégias que Deus dava para ele. Ele tinha planos. Quando Labão enganava ele em alguma coisa, Jacó já tinha um outro plano. Ele já tinha um outro acordo. Ele já tinha um outro tratado já na manga, pronto. Não é como essas pessoas que ficam esperando os outros tomarem decisões por elas. Quem tem sonhos, continua orando, continua buscando, continua falando para Deus, continua dizendo, Senhor, nesse aqui estou me apertando, aqui nessa eu estou perdendo. Senhor, dessa maneira com que estão tratando comigo, eu não vou conseguir realizar os sonhos que o Senhor colocou no meu coração. E ali em Deus, você busca estratégia, você busca planos, você busca sabedoria. O que você pensa, irmão? Que Labão, por ser seu tio, ia dizer, coitado de você, Jacó. Se você fosse casado com apenas uma filha minha, eu já te daria metade da minha riqueza. Com 2, então, eu vou dar tudo. Não houve isso, irmãos. Não houve facilidades. Jacó soube fazer a leitura. Presta atenção. A sua prosperidade, o seu crescimento não está em ambientes favoráveis. Está no fato de você saber que o favor de Deus está sobre a sua vida, que você está honrando a unção que recebeu do Senhor e que esta unção vai atrair o favor de Deus. E aí você vai ter discernimento para fazer uma leitura das pessoas e ambientes. Ele sabia, irmãos. Ele soube fazer a leitura de quem era o seu tio, como ele aproveitava das oportunidades para passar ele para trás ou tirar a vantagem deles. Por 10 vezes Labão trocou o salário dele. Por 14 anos, Jacó teve que trabalhar de graça para o seu sogro e quase foi despedido sem nada. Sabe de uma coisa? Muitas das vezes, você olha para um ambiente e você fica, Senhor, se o Senhor transformasse esse ambiente, eu poderia reinar, eu estaria melhor. Aí sim, todos aqueles sonhos, as promessas do Senhor para mim se realizariam. Irmão, que ambiente hostil. Os cunhados hostilizavam ele. Tinha problemas entre os filhos ali que ele teve com as 2 mulheres. Labão, o seu sogro, constantemente desfazia dele. Era um ambiente hostil, mas era o ambiente que ele tinha. E foi ali que ele prosperou, porque o favor de Deus estava sobre ele. Tira isso da sua cabeça.
Que se você tivesse numa empresa melhor, num ambiente melhor, numa família melhor, tudo seria. Não, irmãos. O que você precisa é honrar aquilo que Deus já te deu e, com essa honra, você atrair o favor do Senhor. Queridos, Jacó materializava toda a honra que ele dava ao Senhor. A palavra do Senhor diz que nós não devemos amar de palavra e nem de língua, mas de verdade. Jacó, ele, sem ser o patriarca ainda, sem assumir ainda a sua posição de patriarca, ele empenhou no voto a sua palavra. Jacó, ele materializou sua confiança em Deus através do voto. Em Gênesis 28, versículo 20, diz, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir. Olha como ele foi preciso. Ele não pediu fortuna. Ele pediu alimento, porque sem comida ninguém vive. Ele pediu aquilo que era básico. Ele pediu por segurança, que ele poderia ser morto na viagem, sozinho, sem nenhuma guarda. E veste para vestir. E em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, que tem um posto por coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Você acha que ele está blefando aqui? Sabe, irmãos, esse voto que Jacó fez, ele materializou toda a confiança do Senhor nele. Sabe, querido, Deus não é tolo. Deus nos conhece. Esse negócio de você ter uma direção da parte de Deus. Aí depois sai dizendo assim, então, né, se for da vontade de Deus, eu vou lá, vou dar uma olhadinha, vou ver, vou fazer minhas contas, blá, 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 se der certo e tal. Para com isso, irmão. Para com isso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é um falador, ele é um Deus de promessas, é diferente. A palavra dele tem valor e peso, irmãos. Jacó conhecia esse Deus a quem nós servimos. Então, ele faz o voto baseado na própria promessa de Deus. Eu vou e eu volto. Uma hora ele tinha que voltar, porque Esaú não poderia assumir o lugar dele. Havia uma promessa, não havia? Então, o voto foi em cima da promessa. Não foi uma invenção da cabeça dele. Foi em cima de uma promessa. O texto diz que ele ergueu o altar. Pegou aquela pedra. Quando fala fez uma coluna, significa que ele ergueu um altar. Um altar de adoração. Um altar de sacrifício. E ele termina dizendo que a sua fidelidade vai ser manifestada em 10% de tudo aquilo em que Deus enriquecê-lo. Tudo. Em tudo que Deus me enriquecer, eu vou dar para ele o dízimo. Entende, irmão? Queridos, o Senhor, o texto ainda diz que ele pegou o azeite e derramou, porque era assim que fazia, derramou sobre aquele altar.
Irmãos, a unção atrai o favor de Deus. A unção que nós honramos é a unção que nós atraímos. Ele não foi um homem lunático. Ele teve adversidades no decorrer do cumprimento das promessas de Deus, mas ele pegou, ao invés dele deixar a promessa no passado, ele jogou ela no voto do presente. Quando você faz um voto em cima de uma promessa, você está pegando uma promessa que você recebeu lá atrás e você está renovando ela para frente. Foi o que ele fez. Olha que sabedoria que ele teve. Agora veja como esse Jacó, que depois foi transformado de Jacó para Israel, ele foi muito esperto. Porque Deus, ele pode descumprir com a sua palavra? Não, mas nós podemos errar, não podemos? O apóstolo Paulo disse a Timóteo, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Jacó não usou a sua palavra, ele usou a promessa. Porque ele já sabia das mancadas que ele havia dado. Então, o que ele está dizendo? Não importa o tamanho das minhas mancadas, não importa o tamanho das minhas falhas, dos meus pecados. O Senhor me deu uma promessa, o Senhor não pode descumprir. Então, é em cima dessa promessa que eu vou erguer este altar e vou derramar o óleo da unção aqui. Sabe que muitas das vezes nós não entendemos como fazer isso. Irmãos, eu digo por experiência. Nos piores dias da sua vida, pegue a promessa que você recebeu, erga um novo altar e joga o óleo da unção em cima e assuma ali um compromisso com Deus. Aí você vai dizer, pastora, mas eu estou conseguindo chegar até aqui com a minha palavra, só que não é na sua palavra. É em cima de uma palavra baseada na promessa de Deus. E Deus vela em cumprir com a sua palavra. Sabe, irmãos, às vezes eu quero que você fique de pé. Pode ser que você esteja, mesmo amando ao Senhor, servindo ao Senhor, sendo tão abençoado como essa igreja é. Pode ser que você viva dias não tão bons, que você gostaria que fossem diferentes, fossem melhores, que tudo aquilo que Deus já falou para você, nossa, se cumprisse amanhã de manhã, né? Jacó sentiu a mesma coisa, 25 anos, irmãos, por 25 anos, ele teve que jogar essas promessas para frente para conseguir caminhar em direção a elas. Talvez você não esteja vivendo seus melhores dias, nem a plenitude do que você gostaria de viver. Mas você tem uma promessa. E a palavra do Senhor para você é que você honre esta unção que você tem recebido. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nas semanas onde as coisas não são assim tão bem quanto você gostaria que fosse, mesmo quando você sabe que não está vivendo os seus melhores dias como você gostaria de viver, mas nessa noite o Espírito Santo, ele nos revela pela sua palavra. Pegue as promessas que você tem recebido da parte de Deus. Erga um altar. Faça um voto ao Senhor. Derrame o óleo da unção sobre este altar, que está a promessa de Deus. E continue caminhando, porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Não pense em mudar.
Não pense em mudar. Você não precisa mudar. O que você precisa é restaurar esse altar com a promessa de Deus. A fraqueza que vem, a tristeza, muitas das vezes o desânimo que chega, mesmo amando ao Senhor, é porque há necessidade de restauração do altar, baseado nas promessas que já foram recebidas do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Jacó chegou nas terras de Harã com apenas um bordão, um cajado e uma botija de azeite. Ele trabalhou pelos seus sonhos. Ele trabalhou numa terra, num ambiente com relacionamentos tóxicos, mas nada disso o impediu que ele se tornasse o homem mais influente e mais rico de toda aquela terra. Eu quero orar por você. Querido, vai erguendo o seu altar. Você não vai fazer isso quando chegar em casa, você vai fazer isso hoje. Você vai erguer o seu altar. Lembre-se da promessa que o Senhor deu para você. E nesse momento, erga um altar ao Senhor com essa promessa. Aleluia. 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 Glória a Deus. E você vai receber, você vai vir aqui na frente e você vai receber este óleo, este azeite de unção, para que você derrame sobre este altar que você ergueu. E nesta noite você vai renovar os seus votos ao Senhor, para que você atraia o favor de Deus. E aí, querido, não vai importar se o ambiente é bom, se não é, se as pessoas são tóxicas, se não é, se elas reconhecem ou não o seu valor, se você está tendo ou não ajuda, não, querido. Porque o favor de Deus, ele será com você, vai ser derramado sobre a tua vida, você vai produzir, você vai trabalhar em cima dos teus sonhos, mesmo diante de contratos, de planos errôneos de pessoas, você não será prejudicado em nada, porque o favor de Deus estará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Aleluia, saia do seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, unja, levante um novo altar sobre a sua vida. Lembre das promessas que o Senhor te deu. E em nome de Jesus, erga este altar, coloque este óleo da unção, em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, aqui está, você que está no seu lar, pegue o azeite, põe nas tuas mãos ou na tua cabeça e unja nesse momento, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui está